Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal EducaBerge. Esse ano a gente está trazendo muitas novidades para vocês. E uma delas é que a gente resolveu fazer uma coluna exclusiva de GRC, Governança, Risco e Compliance. Mas para fazer essa coluna, o que a gente resolveu fazer? Trazer um especialista para poder enriquecer e trazer bastante conteúdo e novidades para vocês. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Alexandra Guida. Ela vai tocar essa coluna. Ela é formada em Direito, certificada em Compliance e Cadastro pela B3, possui certificação CPA 20 da Anbima, larga experiência na área de Compliance, onde atua como gerente jurídica e é coordenadora do Comitê Técnico da Berge, onde coordena o grupo de Governança, Risco e Compliance. Eu tenho certeza que a doutora Alexandra vai poder trazer muita coisa bacana para vocês. Não esqueçam de seguir a gente, de acompanhar a coluna e também de mandar suas dúvidas e temas para que ela possa estar desenvolvendo para o canal. Fiquem então agora com a doutora Alexandra Guida. Obrigada você que está aqui com a gente aqui no canal EducaBerge. É um prazer enorme estar aqui no canal. Obrigada de novo, novamente, né, a Angélica, o André, a Berge por abrir esse espaço. Que podemos estar aqui falando, debatendo, explorando os assuntos relacionados com temas de governança, risco e compliance. Nesse primeiro programa, eu gostaria de trazer um tema que está começando a ser muito divulgado, compliance no futebol. Seria muito confortável para a gente aqui escolher um tema que a Berge já está acostumada a divulgar. Mas, para minha estreia aqui no canal, eu decidi me desafiar um pouquinho e escolher um tema que, no meu entendimento, precisamos ir mais rápido nos debates, que é o compliance no futebol. Então, nada mais apropriado para dar início a esse mês de abril, já que no mês de abril a gente tem aí o início do Campeonato das Libertadores, destacando até o fato que o prêmio agora de campeão da Libertadores para 2024 vai ser maior do que o do Champions League. Então, assim, vamos começar bem. Então, a gente está se perguntando hoje, será que um clube de futebol precisa de compliance, gente? Quais são os riscos que envolve a indústria que movimenta milhões de recursos? Será necessária uma certificação específica para o futebol? E vários outros questionamentos que a gente se faz quando a gente fala desse tema. Inicialmente, ressalto aqui, novamente, que eu estou aqui para fomentar os debates sobre o assunto. E não tenho pretensão de colocar verdades ou dar aula. Meu objetivo é realmente explorar os questionamentos e fazer algumas considerações do ponto de vista super pessoal que eu tenho sobre o assunto. O futebol é um esporte considerado uma paixão por muitos. E, sem dúvida nenhuma, é um esporte muito popular no mundo inteiro. Ele movimenta bilhões de recursos no mundo todo. Proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais. Utiliza da mais alta tecnologia em transmissões, equipamentos, vendas de materiais esportivos, né? Há muito dinheiro envolvido nesses temas todos. Se você não sabe começar um assunto em qualquer lugar, você pode começar perguntando qual é o seu time, se você é a pessoa que gosta de futebol. Na maioria das vezes, em todas as idades, todos têm algum assunto sobre futebol, algum fato, mesmo se não seja um torcedor fanático. Todo mundo vai lembrar de um amigo, de um parente e falar sobre o assunto futebol, sim. Então, é um assunto que atinge a todas as pessoas. Vamos começar um pouquinho de história e para falar aqui do Rio de Janeiro, falar do Fluminense, né? Que foi o primeiro clube de futebol, que foi fundado em 1902 e também foi a primeira equipe a cobrar para uma partida de futebol. Então, aproximadamente 2.500 pessoas já acompanharam o duelo entre o paulistano, se eu não me engano, e o Fluminense. E também teve a participação do presidente da República, que era o Rodrigues Alves. Então, saímos de uma história de 2.500 pessoas pagantes no estádio para mais de 100 mil pessoas. Hoje temos estádios aí enormes, monumentais. Nesse ambiente de muita paixão, é difícil desenvolver qualquer tipo de processo, procedimentos, né? As pessoas naturalmente não estão preparadas para isso. Estão preparadas para quê? Para pensar para o próximo jogo, se vai ser líder, se não vai ser líder. E com essa observação que vamos começar um ponto muito importante, que é a cultura. Como mudar a cultura de uma empresa, e eu estou falando aqui de um clube, independente do tipo de constituição, se ele se enquadra numa SAF, ou se ele é clube de uma entidade associativa, não importa. Falar em SAF, a lei foi criada em agosto de 2021, é responsável por instituir e dispor de normas de governança, controle, transparência, regulamentar os meios de financiamento de atividades futebolísticas, desculpa, engasguei que essa palavra é meio difícil, e tratar os passivos das entidades, né, práticas esportivas, regime tributário, entre outros pontos importantes. Mas tem clubes e SAFs, então nem todo clube se transformou em SAF.
Para esse ponto de SAF, gente, é um programa dedicado, né? Então, a ABERJ vai trazer alguém provavelmente nos próximos meses aí para falar, porque eu acho importante. Eu acho que vai ser uma sugestão que fica aqui para a ABERJ, para convidar uma pessoa especializada em SAF e expor, né, a visão mais particular desse tema. O clube, então, voltando para o tema de compliance, independente do tipo de ser associativo ou não, é necessário ter um programa de compliance que garanta o cumprimento das leis de várias temáticas, como trabalhistas, fiscais, regulatórias, normas específicas como o Código de Ética, demais políticas internas, fornecedores, enfim. Por óbvio, qual a empresa que não precisa ter processos sobre essas temáticas bem definidos? Isso é muito importante. Sobretudo focando em todos os pilares de compliance, do qual eu vou destacar 3. O suporte da administração do clube, recurso, gestão independente, fora canais de denúncia, investigação, consequências disciplinares. Todos os outros pilares são importantes, mas vou destacar, focar mais nesses 3, que no meu ponto de vista deveriam ser implementados mais rapidamente. O apoio da administração, gente, deve ser muito importante, muito rápido. O processo para estabelecer um clima ético geral, isso é primordial e a administração vai dar esse apoio. Os recursos e a gestão independentes são fundamentais. E para isso a estruturação da área com recursos e autonomia de função é fundamental. Isso significa a contratação de alguém ou equipe responsável pela condução das atividades internas de compliance no dia a dia do clube, que tenha independência funcional e que reporte direto para a auto-administração. Canais de denúncia, investigação e consequências disciplinares bem estabelecidas, todas têm que ser bem feitas. Todas essas áreas disciplinares têm que ser bem construídas. Para, obviamente, se tiver algum tipo de denúncia, essa ser devidamente investigada e os desvios éticos e atitudes ilícitas por parte de quem for denunciado, uma vez comprovada a violação, deve haver tratativas bem claras da medida de disciplinar que deve ser aplicada ao infrator. A implementação de um programa de compliance robusto é importantíssimo para o fomento do comportamento ético no ambiente coletivo. Mas, sobretudo, cria um ambiente de segurança, melhorando os processos e reduzindo até custos. Mas, afinal, quais são os riscos que envolvem essa indústria que movimenta muito dinheiro? Além dos já indicados, como a gente falou, aí, do cumprimento legais de várias temáticas, trabalhistas e fiscais, já falei anteriormente, e regulatórios, e as normas específicas, como os códigos de éticas e políticas internas, acredito que para identificar as ameaças mais sólidas e as ocorrências de eventuais problemas que poderiam cometer o clube, deveríamos fazer uma leitura dos últimos escândalos envolvendo futebol, como, por exemplo, jogador envolvido com manipulação de jogos, escândalo das apostas, corrupção na escolha de países sedes, entre outros. Neste sentido, é importante ter claro e difundido a conduta que o clube, quer que cada colaborador ou executivo tenha. Como fazê-lo? Por meio de um código de conduta e ética, desenvolvido através de um programa de compliance robustos. Deste modo, a equipe de compliance, juntamente com os times de recursos humanos, comunicação, marketing, deverá promover treinamentos e disseminar as normas, introduzindo na cultura do clube. Os dirigentes, os atletas e principalmente os torcedores não querem o seu time do coração envolvido em escândalos. A gente prefere sentar e conversar sobre a atuação dos jogadores. Um ponto importante é que o futebol é o fato que ele precisa buscar o respeito e bem-estar para todos. Por isso, todo o trabalho de compliance deve levar em consideração a diversidade. As normas e códigos do clube atendem a todos os gêneros e orientações sexuais, a todas as raças e culturas, a todas as idades. No ambiente de futebol, todos têm que ter o seu espaço. Então, temos vários motivos para acreditar que o compliance no futebol é fundamental, sim, gente. Vamos para o último questionamento. Será que um clube de futebol precisa de um programa de compliance ou cursos ou certificação de compliance? Atualmente temos várias empresas e associações excelentes que podem introduzir o assunto de forma macro. A ABERJ é uma delas, que obviamente deverá ser adaptada por um corpo docente mais especializado. Espero ter despertado em você a vontade de saber um pouco mais sobre o compliance no futebol. Aguarde aqui no canal, nós teremos mais novidades sobre esse assunto, tá? Eu queria agradecer novamente e até lá!